Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento para melhor compreendermos os seus ensinamentos. O nosso boa noite aos irmãos do Grupo Aniceto, aos amigos trabalhadores da Seara de Jesus, espíritas e todos das demais denominações cristãs, em especial os nossos irmãos que ainda não descobriram as verdades do Evangelho de Jesus. O nosso estudo de hoje é do capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. No título, principalmente, reconhece-se a árvore pelo fruto. O capítulo inicia com a mensagem bíblica: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal, as más, do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Passagem em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. E prossegue no mesmo capítulo, em Mateus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Pode colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Queridos irmãos, para entendermos sobre os profetas e o Cristo, é importante olharmos sobre o que versava no Antigo Testamento em relação aos profetas. Nós temos os profetas maiores do Antigo Testamento, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O profeta Isaías, que fala da salvação do Senhor, da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Emmanuel, Deus conosco, o príncipe da paz. Jeremias, em hebraico, Jafé, significa elevado por Deus, e que o Messias voltará. Ezequiel, o profeta que Deus fortalece. E Daniel, dentre os maiores profetas, Deus é meu juiz. E tem os profetas menores: Baruque, o bem-aventurado, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Ahabuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quem seria o Messias? O povo ainda espera esse Salvador, o Cristo. Cristo em grego significa ungido. O Messias seria o Salvador da pátria, o Salvador das nações, do povo judeu, o Salvador da nossa civilização,
o Salvador prometido do Antigo Testamento. Nabi em hebraico significa o mensageiro, o porta-voz que tem a função de prever o futuro. A palavra divina, segredo místico sobrenatural, recebia diretamente de Deus, isso era a missão dos profetas. Então, nessa passagem, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Temos de avaliar e pensar sobre o simbolismo dessa passagem. O que poderia ser uma maneira simbólica do figo aqui retratado na parábola, nessa passagem? O figo é uma fruta que auxilia no emagrecimento, que se estimula o funcionamento intestinal, que reduz os riscos de problemas cardiovasculares, ajuda também na cicatrização e prevenção na nossa pele e ajuda no controle da diabetes. Essa é a função física ou fisiológica de um figo. Mas estamos utilizando e plantando uma fruta em nossa vida que faz essa mesma ação no sentido espiritual, um funcionamento bom para os nossos ossos, um funcionamento bom para a nossa saúde em todas as nossas células. Em própria passagem de Mateus, pelos seus frutos os conhecereis. A uva, uma outra fruta colocada de maneira simbólica. E o que ela realiza fisiologicamente? Realiza a prevenção de problemas cardíacos, é uma fruta antioxidante, melhora na saúde da nossa visão, do controle da pressão arterial, o equilíbrio da glicose na nossa corrente sanguínea, aumento também da saúde no sistema digestório e diminuição dos riscos de desenvolvimento de câncer. Essa é a função fisiológica. Mas quais frutas que estamos plantando na nossa vinha, na vinha do Senhor, no decorrer da nossa jornada? Que tipo de frutas de plantio que estamos realizando? E se essa fruta assim não é uma boa fruta, se quando percebemos que não estamos produzindo bons frutos, estamos lançando a mesma para ser lançada não no fogo da destruição, mas da transformação, da mudança de solo, a mudança do plantio da nossa querida lavoura espiritual para uma colheita mais farta, espiritualmente falando, e não como um alimento só físico, não só com uma proteção cardíaca, mas uma pureza de coração daquilo que realizamos nas nossas vidas, na nossa existência como cristão e em especial na nossa vida como espírita. Reconhece essa árvore pelo fruto? Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore, toda que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Será que o mestre divino Rabi estaria determinando uma sentença de morte para a natureza, para um vegetal no nosso reino da criação? Evidentemente que isso é uma simbologia. Conhecereis pelos seus frutos, porque toda vez que percebemos que no nosso solo, que na nossa lavoura, algo não está bom, nós temos que transformar. Na natureza, tudo se transforma. E por que não poderia se transformar nessa existência, na nossa vida, aqui, como encarnado no planeta Terra, e iniciar um novo plantio, seja da nossa vida atual, como nas vidas futuras em outros reinos?
Conhece-se a árvore pelos bons frutos? E estamos produzindo algo de positivo? Estamos produzindo algo de positivo nas nossas relações pessoais, nos nossos amigos, no nosso lar, nos nossos ambientes laborais, de trabalho, com o nosso companheiro ou companheira, naqueles que estamos na estrada, na caminhada, nesse tão belo momento de espírito reencarnado no planeta Terra. Queridos irmãos, a missão dos profetas, lá antigamente, seria talvez o dom de revelar o futuro, como assim boa parte do povo judeu acreditava. Mas mais do que revelar o futuro, pensava também que ele seria um enviado de revelar os mistérios da vida e que nos trazer e nos instruir as revelações. Há ainda o povo judeu esperando a vinda do Consolador, do Messias, do ungido. Caríssimos irmãos, em João, Epístola, capítulo 1, verso 4 a 1. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Mensagem de Francisco de Assis. Não há necessidade de pensar e esperar a vinda dos profetas. Podemos já, dentro da nossa condição, mesmo que pequena, realizar como co-criador da natureza, revelando os conhecimentos, os mistérios, instruindo aqueles que ainda não conhecem nenhum tipo de conhecimento da vida espiritual, mas acima de tudo, realizando obras de plantio, de frutas de sabores espirituais, dando não o gozo material, mas a alegria espiritual de dever cumprido na seara de Jesus. O Evangelho faz um grande alerta para o prodígio dos falsos profetas. Lá já se sabia, no Evangelho, que aconteceriam vários prodígios dos falsos profetas. Para o vulgo, assim relatado no Evangelho, para o ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa pelo sobrenatural, maravilhoso, miraculoso, como aplicação de uma lei natural que ele ainda não conhece, das leis da natureza. Diz a lenda, aqui no nosso estado, que Bartolomeu Bueno fora denominado como o Diabo Velho, mediante a extorsão aos índios, que ameaçando colocar fogo nos demais rios, se caso eles não iriam revelar onde estaria o minério que tanto ele procurava. Ameaçando de jogar fogo não só naquela água, porque havia colocado fogo no aguardente. Para o ignorante, entre aspas, sente sempre-se ameaçado. Os falsos profetas nos ameaçam, levando medo, não levando nem sempre o esclarecimento da luz do Evangelho. No plano material, no plano físico, como também no plano espiritual. Houve e sempre houve na humanidade falsos profetas que faziam prodígios, realizando às vezes operações, cirurgias, mas nem sempre esses homens são acompanhados de sentimentos nobres. E as entidades, quando percebem que o espírito não desempenha o seu verdadeiro projeto de plantação de bons frutos, abandonam esses homens porque não permanecem na missão que ele assim havia de seguir na vida física. Os falsos cristos, os falsos profetas farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos, aqueles escolhidos do Evangelho. Podem realizar milagres, prodígios, fenômenos excepcionais à primeira vista, que não são nada mais fenômenos da lei física, não são fora das leis da natureza. Principalmente
em ações mediúnicas, onde o trabalho é realizado pela ajuda dos benfeitores espirituais. E quando aquela cúpula de trabalho não está realizando o trabalho correto e sério, abandona aquele local, porque o próprio homem, o ser humano, não cumpre o seu dever de fazer um bom plantio e assim, sendo-se revelado, reconhecendo a árvore pelo seu pecado, pelos seus erros, não condenando aqui nenhuma criatura humana que comete os seus erros, porque também, como imperfeito que somos, temos muito ainda a aprender e cumprir na nossa existência. Em todos os tempos, na humanidade, sempre houve homens que exploravam, em proveito de suas ambições, de seus interesses, de seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Homens que se realizam os prodígios para benefício próprio. Essa é a advertência que consta também no Evangelho. E assim nos esclarece que o verdadeiro profeta se reconhece pelas características mais sérias e exclusivamente morais. O verdadeiro profeta se reconhece pelas características mais sérias e exclusivamente morais. Assim, todo aquele que se dissesse apresentar como Messias, como Salvador, a grande solução dos problemas do homem e do mundo, aí já está um bom demonstrativo que podemos perceber e reconhecer que este não é verdadeiramente uma boa árvore que produz os frutos verdadeiros na vinha do Senhor. Não acrediteis em todos os espíritos. Essa é a advertência dada no Evangelho, lá em São João, na primeira epístola. Meus bem-amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Lá no Evangelho, em São João, capítulo 4, versículo 1. Lobos em pele de cordeiro. Não acrediteis em todos os espíritos encarnados, nem desencarnados. E a principal característica, reafirmando mais uma vez a luz da doutrina, pelo caráter sempre moral e jamais material, do homem e do espírito. A característica principal da criatura humana, ela será demonstrada pela sua grandeza moral. E assim que se mostram na hierarquia do mundo espiritual, aqueles que se são moralmente superiores, e não aqueles que se vestem com a túnica de doutores e conhecedores das leis humanas, das leis da física e da ciência. Leis essas complementares da lei espiritual. Os fenômenos espíritas, o espiritismo não os produz. A ciência revela as leis do mundo material. E ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. As leis que, quanto àquelas outras da ciência, são das leis da natureza. Já a ciência espírita vem pesquisando a causa de certos fenômenos e ela levanta o véu sobre muitos mistérios. Só que prefere a obscuridade, a luz tem interesse de combater essa verdade espiritual. Mas a verdade é como o sol que dissipa os mais densos nevoeiros. Esses é o verdadeiro sentido da ciência espírita, de conhecimento e de demonstrar a relação do mundo material e do mundo espiritual, mas não de convocar os homens para uma mudança externa, uma mudança do mundo material, fisicamente falando. Porque uma vez como espíritos, seres imortais, não iremos gozar o reino dos céus na terra, nem o reino material. Não faz parte da nossa situação como espírito, como almas. Os falsos profetas da reticidade é a advertência que o Evangelho traz em relação das comunicações mediúnicas, quando buscamos o auxílio, a ajuda, como se os espíritos na outra orbe fossem espíritos de grandeza
maior e superior moralmente. O Espiritismo esclarece isso. A categoria mais bem perigosa dos falsos cristos e falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram na terra para a erraticidade no outro plano e tomam nome de venerados para sob a máscara com eles que se cobrem. É importante observar que nem toda comunicação, seja ela mediúnica, que nem todos os espíritos podem ser considerados como espíritos superiores. Sem contar o aspecto do animismo, a comunicação se dá às vezes mais pela influência do médium do que pela comunicação dos espíritos comunicantes. Os falsos profetas se encontram na reticidade também, trazendo informações equivocadas acerca do mundo material e espiritual. O verdadeiro profeta, escolhido por Deus, cumpre a sua missão de maneira digna, humilde. Deus é capaz de escolher para cumprir as suas missões e podemos perceber pela sua grandeza, principalmente não pela inteligência, mas acima de tudo pela sua moralidade. Uma característica de um homem simples, humilde e modesto. Não como doutor da lei. Não como doutor da lei lá no Antigo e no Novo Testamento. Não como doutores das leis físicas. A doutrina espírita não foi codificada e trabalhada e transmitida com os nossos referenciais em 4 paredes. Ela é demonstrada pelos grandes mestres, Francisco de Assis, lá atrás, como Francisco Cândido Xavier, os nossos comunicantes pela mão de Francisco Cândido Xavier, os nossos queridos Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, trazendo essas explicações do mundo espiritual para a nossa compreensão, nós aqui como espíritos ainda imperfeitos e inferiores. Desconfiai dos falsos profetas. Recomendação é útil em todo o tempo da humanidade, mas sobretudo nesses momentos de transição como no atual, que se elabora uma transformação na humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos, intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Homens que se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntarei, sem dúvida, como se pode conhecê-los? Tendes aqui as suas características, ditas no Evangelho. Homens superiores em inteligência e moralidade, misericordiosos, humildes, praticantes da caridade. Esses são verdadeiros profetas. Esses são os verdadeiros cristos. E podemos realizar grandes obras com essas almas, com esses homens. Queridos irmãos, não podemos imaginar cegos criando condições humanas para guiar outros cegos. Teorias materialistas baseadas em etial colaboradores anárquicos, mensagens antagônicas ao Evangelho de Jesus. São cegos guiando cegos. Teorias materialistas que não levam à reforma do homem, à transformação nossa como espírito imortal. Quais os frutos da árvore que estamos dando nessa nossa caminhada? Em qual caminho queremos seguir? Não há árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, e não se colhe figo e espinheiros, nem uvas de sarças. A escolha é individual. Plantando e colhendo. Vivendo, demonstrando o Evangelho de Jesus na prática diária. Não a fé cega, mas uma fé verdadeiramente raciocinada nos ensinamentos do Evangelho, das leis morais, da lei do amor. Sempre encerrando a nossa mensagem, o nosso diálogo
com agradecimento de Alta de Souza. Ao sol do campo, prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba, em timorato avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Não aguarde lauréis de transitória estima, e se a nuvem da angústia e lágrimas te alcança, detens a própria fé, refúgio e segurança. No grande espiral de amor que te sublima, varavento, granizo, injúria, lama, prova, e espalha aqui e além a paz que te renova, no tempo recordar solo vivo e fecundo. Ama, serve e constrói. Onde lidas e esperas, trazes contigo a luz dos gênios de outras eras, que promovem com Cristo a redenção do mundo. Reconhece-se a árvore pelos bons frutos. Plantemos o fruto da paz, do amor e da esperança. Que Deus nos abençoe.